Olá, olá a todos amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. Vamos lá. E tá aqui para vocês. E eu gostei muito da live do JP porque ele simplesmente confirma, ratifica o canal Demis Viana, Mundo Secreto, sobre o que os nórdicos irão fazer caso os governos não se comportem devidamente, não entrem no eixo. Então, se os governos não entrarem no eixo, promoverem a paz, promoverem a unidade e prepararem o caminho para a divulgação, eu falei das implicações e eventuais consequências, principalmente as medidas que seriam eventualmente tomadas pelos nórdicos, mais precisamente Raziel, que é um ser interdimensional que entrou em contato com o JP, e o JP, praticamente, nesta nova divulgação, confirma a nossa visão, a nossa análise. E eu fiquei muito feliz com isso. Então vamos iniciar aqui. Estados Unidos, Sputnik Internacional, fonte. Estados Unidos substituem ONU no Lu, ineficaz, totalmente ineficaz, não está cumprindo a sua atribuição em processos de paz. Inclusive, essa instituição, a principal atribuição dessa instituição é promover a paz. E, obviamente, né, Loirão, ela não está cumprindo a sua função, que deveria ser a principal, que é promover a paz. Moscou, Sputnik Internacional. Os Estados Unidos estão substituindo a ONU no Lu por esforços de resolução de conflitos, já que ela realmente não serve para absolutamente nada. Vamos falar o português claro aqui. Já que essa organização não oferece nenhuma ajuda na busca pela paz, disse o presidente Loirão no domingo. Palavras do Loirão, abre aspas. Tenho o prazer de anunciar que os confrontos entre Tailândia e Camboja cessarão momentaneamente e que eles voltarão a viver em paz, conforme o tratado original recentemente acordado. Talvez os Estados Unidos tenham se tornado as verdadeiras Nações Unidas, porque a ONU no Lu oficial realmente está deixando a desejar, que tem sido de pouca ajuda, ou seja, não está servindo para nada, né, Loirão? Escreveu Loirão na sua rede social. A ONU no Lu não ajudou a resolver nenhum conflito, incluindo entre o urso e a usântia, afirmou ele categoricamente. Abre aspas. As Nações Unidas precisam começar a se envolver ativamente na paz mundial, disse Loirão. É bem interessante e bem pertinente. Loirão diz que teve uma boa conversa telefônica com Putin antes de se encontrar com o Zé. Lembrando que o Zé já se antecipou e está nesse momento, aliás, aconteceu nesse final de semana, sabotando esta proposta, essa conversação, essa tramitação para que a paz possa ser consolidada. Como sempre, lembrando que o Zé é uma marionete globalista, um verdadeiro fantoche. Washington, Sputnik Internacional. O presidente dos Estados Unidos, Loirão, disse que teve uma boa, produtiva conversa telefônica com o presidente Putin. No domingo, acabei de ter esse último domingo, recente, acabei de ter uma boa e muito produtiva conversa telefônica com o presidente Putin. A coisa estava muito bem encaminhada, tudo muito bem organizado, nesta direção. A paz estava consolidada e, na sequência, o Zé atacou literalmente a residência do Putin para sabotar o processo de paz. Como vocês irão perceber, este é um verdadeiro tiro no pé. Pois bem. E aqui, meus amigos, temos uma análise bem interessante, bem oportuna, aqui do Russia Today. Zé corre o risco de ir para o local do pé junto. Isso, a terra dos pés juntos. Se for deposto do poder, jornalista americano, bom salientar aqui, não é um jornalista russo, o Ocidente provavelmente se livrará do Zé, da usante, assim que ele perder o poder, afirmou o jornalista americano, mesmo porque ele é um arquivo vivo, ninguém vai querer o Zé deposto, aí de repente falando coisas, entregando pessoas, porque o Zé de fato é um arquivo vivo.
Concedido à Russia Today no sábado. Varoli disse que Zé, da Ucrânia, se agarra ao cargo porque sabe que se for deposto, provavelmente irá para a terra, aquela terra do pessoal que fica com o pé junto. A popularidade do Zé, tanto nacional quanto internacionalmente, foi abalada por um grande escândalo de corrupção envolvendo seu antigo associado, o Timur Nik, e a empresa estatal de energia nuclear, a Energoatom. Diante da controvérsia, o presidente dos Estados Unidos, Loirão, o pressionou a convocar eleições o mais rapidamente possível, algo que Zé havia recusado anteriormente, alegando que a imposição da lei marcial, apesar de seu mandato ter expirado no ano anterior. Aliás, já faz mais de um ano. Então, o Zé, para o governo russo, é totalmente ilegítimo. E isso é um fato constatável. Mais tarde, Zé afirmou que as eleições seriam possíveis sob um cessar-fogo com o urso, apoiado por garantias de segurança ocidentais. Mas Moscou, que há muito considera ilegítimo, como eu havia dito, rejeitou a proposta como uma manobra para ganhar tempo e criar fôlego novamente e retomar o confronto, a escalada do conflito. E o urso está certo nesse ponto. Varoli, que descreveu o governo de Kiev como um regime totalitário, sim. Aliás, a Igreja Ortodoxa é proibida, o cristianismo é proibido, praticamente, dentro desse território. Além de fazer apologia ao bigodismo, isso aí já é conhecido. Mais brutal do planeta, sim. O próprio líder, como um fantoche do Ocidente, argumentou que é improvável que o Zé renuncie voluntariamente ao seu mandato, que já expirou há muito tempo. Já faz mais de um ano. Ele é um fantoche, claro, mas quer permanecer no poder, porque entende que isso que ele tem que se agarrar, porque provavelmente, assim que ele perder o poder, ele também poderá perder a vida, se é que vocês me entendem. Se for deposto, provavelmente será para ir na terra do pé junto. É isso que vai acontecer, provavelmente. Como disse Varoli, acrescentando que os apoiadores ocidentais de Kiev provavelmente querem a sua saída definitiva. E definitiva mesmo. Não acho que haverá sequer um exílio para o Zé. Eles terão que se livrar dele, porque ele é um risco. Ele é um risco porque ele tem muitas informações sensíveis sobre líderes da União Europeia, do Partido Republicano, de empresas e grandes empresários do mundo, e obviamente que ele é um risco para a elite globalista. Ele sabe demais contra as elites ocidentais. Isto é muito perigoso para muitas pessoas poderosas no Ocidente. Pois é. E aqui, meus amigos, Lukyanov, foi Fyodor Lukyanov. Loirão acabou com a ilusão globalista em 2025. Sim, as políticas do Loirão simplesmente demoliram todos os pilares que sustentam ainda a agenda globalista. Isso é nítido e notório. Se houvesse um tema central que unisse a política externa americana em 2025, seria uma mudança decisiva da retórica de liderança global para uma afirmação descarada de privilégios dentro de sua própria vizinhança geopolítica. Loirão está está terminando o ano da mesma forma que começou, sinalizando que Washington pretende redefinir a maneira como o poder é organizado entre as regiões. Sim, Loirão está empurrando o mundo com as taxações e com suas novas políticas para simplesmente romper os laços da estrutura globalista. E, para tanto, ele está demarcando os territórios das grandes potências mundiais. Ou seja, Estados Unidos fica com as Américas, China ali com parte da Ásia, o urso com influência na África, a Europa já é uma incógnita, é claro que existem algumas pendências, e por isso que esse programa ainda não foi sacramentado, porque existem ainda alguns obstáculos, principalmente de sabotadores que fazem parte do antigo sistema, que está sendo substituído e num ritmo bastante acelerado. Análise. O fim da ordem globalista e o retorno das esferas de influência. Primeiro, o globalismo como projeto de governança supranacional. O modelo globalista das últimas décadas operava por meio de negociações abertas entre nações. Sim,
mercado aberto, tudo aberto, né, literalmente, mas isso criou um vácuo estratégico, ou seja, um efeito colateral. Enquanto os estados se focavam em fóruns multilaterais, negligenciavam a influência ideológica e geopolítica direta sobre seus vizinhos e parceiros naturais. Então, por exemplo, um dos parceiros naturais dos Estados Unidos seria o Canadá, México e América Latina, porque fazem parte do quintal dos Estados Unidos. Do urso, os países ali que fazem parte da antiga União Soviética e também países, né, ali próximos à Europa, também seriam parte, né, da influência do urso. Pois bem, né, China, os países, Taiwan, toda aquela região da Ásia e assim por diante. Esse espaço não ficou vazio, foi ocupado por atores não eleitos e supranacionais. Então, uma tendência que era natural antes da Segunda Batalha Mundial foi simplesmente rompido através de instituições como ONU no Lu, Fórum Econômico Mundial de Davos, Banco Mundial e FMI. E há outros agentes que também aceleraram esse processo, contribuíram para que isso pudesse ser implementado no mundo. Essa verdadeira distopia, ONGs transnacionais, lobistas financeiros, fundações, think tanks, que são fóruns empresariais e políticos, como o Instituto Getúlio Vargas, aqui no Brasil, que seria um ótimo exemplo, como agendas ideológicas específicas. Esses atores formaram uma rede de influência paralela, criando elos e pontes. Isso, uma estrutura transnacional não eleita, que ditava regras no mundo inteiro, pelo menos pretendia, que atravessavam fronteiras nacionais para promover governança tecnocrata padronizada. O exemplo mais claro foi durante a crise que aconteceu ali em 2020, sanitária, quando uma organização global emitiu diretrizes que foram adotadas quase universalmente, remodelando políticas econômicas e sociais. Uma demonstração de poder sem precedentes de uma entidade não eleita. Vocês conhecem muito bem. Então, uma única organização não eleita ditava regras para o mundo todo. E, obviamente, que influenciou a economia e as políticas internas e externas de praticamente todas as nações do mundo. Então, ali tivemos uma amostra grátis do que é um governo tecnocrata. A ruptura, o fracasso do Great Reset, Davos, que prometeu o Great Reset 2020, não aconteceu, 2021, idem 2022, e simplesmente o Great Reset foi suspenso, arquivado, para nossa alegria e satisfação. Isso foi uma derrota acachapante das pretensões globalistas. E o retorno da doutrina Monroe, introduzida pelo Loirão. A tentativa de institucionalizar e acelerar essa governança global, o chamado Great Reset, fracassou, para nossa alegria. Encontrou resistência popular, soberanistas e de potências que se recusaram a abrir mão de sua autonomia. E nesse momento que apareceu o Loirão, uma verdadeira providência divina, naquele momento histórico, onde ele sobreviveu a um atentado, onde ele levantou os seus braços para o céu e disse: fight, 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 lute, lute, lute contra o globalismo, contra essa organização transnacional espúria, de forma decisiva. Redefine e ressuscita a essência da doutrina Monroe, América para os americanos, que irá demarcar, aliás, faz parte desta doutrina, demarcar a influência norte-americana no seu quintal geopolítico, ou seja, as Américas, mas em uma chave moderna. Cada nação para o seu próprio interesse soberanos, sem interferência de agendas globalistas. Esse movimento foi um golpe frontal na arquitetura de poder desses grupos, ao rejeitar o multilateralismo tecnocrático e priorizar acordos bilaterais baseados em poder e interesse nacional. Loirão e líderes de mentalidade similar, como Putin, por exemplo, aliás, todos os grandes líderes globais estavam perdendo seu poder e influência para instituições supranacionais. Imaginem vocês, Davos, ONU no Lu, FMI e ONGs
patrocinadas pelo Jorge Sorinhos, tinham mais poder que o presidente dos Estados Unidos, do que o presidente da Rússia, do que o presidente da China. Então, os presidentes das superpotências mundiais não estavam satisfeitos com esta ordem artificial totalmente espúria. Cortou o oxigênio da influência supranacional. A mensagem foi clara. A legitimidade vem das urnas nacionais, não de consensos de Davos, do Fórum Econômico Mundial. 3. A nova e antiga ordem, a multipolaridade e esferas de influência. O mundo entrou assim em um processo acelerado de redefinição da ordem geopolítica. O globalismo deixa de ser o paradigma dominante. Em seu lugar, emerge um sistema multipolar, demarcado por esferas de influência claras. Então, meus amigos, os Estados Unidos nunca foi contra a visão que foi propagada, disseminada pela própria Rússia. É uma das bandeiras da Rússia, que é a defesa pelo mundo multipolar. O próprio Marco Rubio, em uma ocasião, no discurso na Europa, defendeu um mundo multipolar. A questão são as regras que vão delinear, ou seja, o espaço e a influência geopolítica de cada superpotência, que ainda existem algumas pendências. O futuro da Europa e a encruzilhada final. A Europa é algo bem complicado, né? Bem complicado mesmo. O continente é um campo de batalha simbólico dessa transição. Se persistir agarrado à velha ordem globalista, como a vovó malvada, a Ursula von der Leyen, vocês conhecem ela, isso, o Stammer da vida, e também o chanceler alemão, e a delegação de soberania, a burocracia supranacionais, irá se dividir. A Europa Ocidental ficará sob a órbita de influência russa, enquanto a Europa Ocidental tentará se manter sob o guarda-chuva americano, mas de forma enfraquecida. Sim, a Europa irá ficar dividida sob a influência do urso e da águia. Muito provavelmente é isso que irá suceder. A única saída para a Europa manter a relevância, porque, meus amigos, cada vez mais a União Europeia perdeu completamente a sua influência, a sua relevância nos acontecimentos globais. É abandonar os ideais globalistas, abstratos, e valorizar sua própria identidade civilizacional, histórica e estratégica. Isso significa uma União Europeia reformada, focada em poder geopolítico real e não em um soft power regulatório. Isso, soft power, que são negociações, né? Negociações, tentar fazer pressão regulatória, coisa que a Europa faz muito bem, principalmente suprimindo liberdades individuais. Atuando como um polo independente entre Estados Unidos, URSS e China. Sim. Então a Europa tem que voltar às suas origens. A paz multipolar com alicerce para a revelação. Aqui reside um insight crucial, meus queridos amigos. A única forma de estabelecer uma paz duradoura é fixar esses polos de poder e desmantelar definitivamente a rede de governança globalista. A negociação direta entre potências com respeito mútuo por suas esferas de influência, quintais geopolíticos. Então, provavelmente com a queda da Venezuela e os Estados Unidos se apoderando novamente da influência, a sua influência no seu quintal nas Américas, isso tem um preço. E provavelmente os Estados Unidos vai ter que ceder Taiwan para a China, porque queira ou não, ali é o território da China. É a única fórmula para um acordo de paz estável. Este ambiente estratégico, um mundo ordenado em blocos de poder reconhecidos sem interferência caótica de atores supranacionais não eleitos, não é apenas desejável, é a condição necessária para que a revelação possa ser, de fato, incrementada. No caso, as Mad Bets, energia livre. E o sonho de Tesla ser uma realidade. Pois bem, conclusão, meus queridos amigos. A janela de 2026. 2026 já está aí. E este ano será um ano que será um ritmo frenético. Então, eu vou ter que ficar atento o tempo todo. Haverá grandes acontecimentos. Esses acontecimentos,
e essa corrida pela divulgação e ao mesmo tempo os escuros tentando sabotar, vai cada vez mais ficar evidente, e isto vai ser uma verdadeira batalha. Esse ano 2026, questão ufológica, contatos, vai se multiplicar de forma vertiginosa. Nós seremos testemunhas de vários milagres e vários acontecimentos. Esse ano, de fato, irá marcar para sempre a história de nossas vidas e da humanidade como um todo. Imagine, já está acontecendo. A energia de 2026 já pode ser sentida. Meus amigos, cientista da NASA vindo a público nesse momento, falando de energia livre, falando que a física, que tudo que nós conhecemos sobre física está errado. Isso está acontecendo, documentos desclassificados, denunciantes se apresentando, e isto é apenas o aperitivo do que está por vir em 2026. Então, em 2026, todos os alicerces do velho mundo serão abalados. Então, todos os pilares do velho mundo irão ser demolidos nesse ano de 2026. Estamos sentindo o ar de um novo mundo, de uma nova era, e isto é perceptível. Nós podemos respirar este ar, dá para sentir a frequência do que está engatilhado. E eu vou provar isso. Isso não é um devaneio, não é um achismo do Demis Viana. E o próprio JP confirma. Um mundo multipolar estável, né, isso eu já falei, cria o ambiente estratégico ideal onde o evento... E o que é o evento? Tem pessoas que acham que o evento é um dia mágico onde todas as coisas mudam do dia para a noite. Não, o evento é o dia do contato oficial. Este é o evento. Então, o dia que marca a transição de eras, que marca realmente essa grande mudança, é o dia em que os extraterrestres vão fazer uma entrevista coletiva na Casa Branca, lá em Washington, D.C. Este é o evento. A partir disso, tudo irá mudar, e mudar rapidamente. Então, se vocês querem cocriar algo, cocriem o evento. E o que é o evento? É o dia em que um casal, por exemplo, de pleiadianos, ou de Alfa Centauro, realmente isso não importa, irão fazer uma entrevista coletiva na Casa Branca. Na verdade, para o mundo inteiro. Este será o marco de um novo mundo, do futuro Star Trek. O contato, a revelação extraterrestre e a liberação de tecnologia pode ocorrer. Nele, a informação flui entre os centros de poder legítimos, Estados-nações, sem ser capturada, distorcida ou suprimida por grupos de interesse obscuro. Sim. Nesse cenário, a divulgação acontece sem qualquer tipo de obstrução. De organizações supranacionais não eleitas. Por isso que os pilares do globalismo, que são os pilares também da organização transnacional, que nós conhecemos como os Majestic 12, que é coordenada, arquitetada por esse grupo espúrio, vai ser demolida de uma vez por todas. Convergência de 2026. Com seu alinhamento cósmico, sua transformação espiritual e seu salto tecnológico, exige essa estabilidade geopolítica prévia. A luta atual pela redefinição das esferas de influência não é um desvio, é a limpeza do palco mundial, é a remoção dos intermediários não eleitos para que, quando o sinal cósmico chegar, e esse sinal cósmico já está prestes a despontar, que é a ativação das arcas, que é iminente. Despertarem. A humanidade organizada e suas potências soberanas possam responder como única espécie consciente e unificada perante o desconhecido. No caso, é o desconhecido mesmo, porque a gente sabe como vai começar, mas não sabe como vai terminar. Então, uma incógnita para os governos, uma grande transformação. Os governos têm medo, meus amigos, entendam uma coisa, empresários, pessoas bilionárias têm medo de uma grande transformação. E como que será a minha vida depois disso? Né?
Será que vai precisar de governos? Provavelmente nem governos vai existir. Porque isso tem grandes implicações. Quando você pensa o seguinte, todas as pessoas se tornarem ricas, como o Elon Musk disse. Então o sentido de ser milionário se perde também. Pois é, e veja que as pessoas, elas têm essa questão de se acharem melhor do que as outras. Não, porque eu conquistei isso, eu mereço estar num status acima dos demais. Então tem muita coisa em jogo, sem falar da indústria trilionária do combustível fóssil, da indústria fármaco. A multipolaridade não é o fim da história, é a fundação de um novo mundo. Esse texto aqui é meu, de minha autoria, Demis Viana. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a América Latina. Drone da agência de 3 letras realiza o primeiro ataque terrestre conhecido na Venezuela. Só que isso está um tanto nebuloso. Falta dados, né? O Loirão falou que realmente sugeriu que teve esse ataque oficialmente. Porém, não foi dito ontem. Existem várias especulações diferentes. Qual seria a localidade, a região que seria efetuado este ataque? Então, por hora, é algo bastante nebuloso. E a gente sabe por quê. Na verdade, isso é uma cortina de fumaça para a ação coordenada, a operação para a ativação da Arca, que se encontra, segundo JP e Ron James, da MUFON, próximo à costa da Venezuela. Segundo relatos da CNN, de New York Times, a agência de 3 letras seria realizada uma operação de bombardeio em território venezuelano, após o presidente Loirão ter afirmado que os Estados Unidos haviam destruído uma grande instalação. Só que ficou no ar. Uma grande instalação, mas qual seria essa instalação? Loirão não especificou. Qual o local? Também não especificou. E outra, o governo venezuelano não deu um pio, ficou totalmente em silêncio. Nenhum comentário, como se nada estivesse acontecendo. Tudo isso é muito estranho. A CNN, citando fontes não identificadas, relata aquele negócio, né? Fontes que não podem ser relatadas, né? Sigilosas. Relata que a CIA realizou um ataque com drones em um cais remoto no litoral da Venezuela. Mas é bom dizer que isso aqui não é uma informação oficial. É uma informação extraoficial. Após os Estados Unidos suspeitarem que o local estava sendo usado para armazenar e transportar substâncias ilícitas, ilegais, supostamente destinadas às Américas. Abre aspas. Eles têm uma grande fábrica, uma grande instalação de onde vêm os navios, disse Loirão, embora não tenha identificado explicitamente o local exato ou mesmo o país atacado. Há 2 noites acabamos com isso, disse Loirão em tom enigmático. Pois é. Curiosamente, as declarações quase não geraram manchetes durante uma boa parte daquele fim de semana. Mas na segunda-feira, nessa última segunda-feira, ontem, ele elaborou em uma coletiva, daí ele deu alguns poucos detalhes, mas ainda ficou nebuloso. Mas segunda-feira elaborou uma coletiva de imprensa dizendo algo estava localizado no litoral da Venezuela. Algo está localizado. O que será esse algo? Eu pergunto para os senhores e para as senhoras que são esclarecidos de verdade. O que será que o Loirão quis dizer de verdade quando se referiu a um local do litoral da Venezuela? Será que não é a Arca? Eu acho que sim. Ainda mais sabendo que o JP falou, olha, a Arca se deslocou ali, estava ali em Porto Rico, né? E deslocou ali para a costa da Venezuela. Ron James confirma também, da MUFON, e o Ron James foi mais longe. Ele disse, olha, todo mundo, os generais de 2 estrelas, o pessoal que trabalha no Serviço Secreto Espacial, todo mundo está afirmando isso. Supostamente embarcações eram carregadas com substâncias. Interessante. Mas mesmo depois disso, nem a CIA, nem a Casa Branca, nem o Pentágono se pronunciaram. Um silêncio total e absoluto. Que interessante isso aqui, né? Parece um grande mistério, né? Mais estranho ainda foi o silêncio das próprias autoridades venezuelanas. Aí ficou mais estranho ainda. Porque se imagina um ataque desse
E o Madurinho gosta de fazer escândalo, né? Gosta de esbravejar. Não, porque isso é um absurdo, porque agora estão nos atacando. Falou nada. Nada. Por muito menos, ele fez o maior barulho. Quando navios estavam sendo atacados em direção ali, no Caribe, né? Ele fez realmente uma balbúrdia, né? E ficou ali esbravejando, porque era um absurdo, e deu nota pública, nota de imprensa, e aqui nada. Absolutamente nada. Nenhuma nota. Nenhuma. Como se nada tivesse acontecido. Que não emitiram declarações públicas sobre o suposto ataque. Talvez não queiram causar pânico na população. É isso que as pessoas estão supondo. Ou talvez não queiram reconhecer um ataque terrestre bem sucedido por parte de Washington. Ou talvez é porque, na verdade, isso é uma cobertura, e é isso que eu acredito, uma cortina de fumaça para uma operação para ativação da arca que se encontra na costa da Venezuela. De acordo com as fontes, o investigador Ron James, da MUFON, e o denunciante JP, George Pablo, uma antiga estrutura alienígena, conhecida como a Arca, está localizada no fundo do mar, próxima à costa da Venezuela. É plausível que uma operação militar conjunta e ultra secreta já esteja em curso para explorar e ativar esta mesma tecnologia. Potencialmente em cooperação com os próprios nórdicos. Sim, porque eles são os coordenadores desta ação, dessa operação militar conjunta. Lembre-se que isso envolve as 3 principais supernações. China, Estados Unidos e Rússia. Numa operação coordenada. Uma raça extraterrestre frequentemente descrita como aliada. O silêncio comum e a calmaria política da Venezuela na região pode ser o maior indicador desse encobrimento. Em um cenário de operações secretas dessa magnitude, um evento de distração em larga escala, que é justamente isso que está acontecendo, como um suposto ataque ou crise geopolítica, não seria apenas conveniente, mas necessária para desviar a atenção global. Com certeza, esta é a explicação que faz mais sentido neste caso. Porque tem muitas coisas que não batem aqui, né? Informações imprecisas, um verdadeiro mistério, o próprio discurso e o pronunciamento do Loirão em tom enigmático, nenhuma reação do governo da Venezuela. Pois é o que está parecendo mesmo. Loirão diz que não é hora de atacar a casa de Putin. Zero head. E alega que ele ter impedido os mísseis. Ainda bem que eu não forneci os mísseis Tomahawks para esse louco. Em outras palavras, foi isso que o Loirão disse. No caso, se referindo ao o Zelensky. Yuri Ushakov, assessor de política externa de Putin, afirmou que Loirão ficou chocado. De fato. Porque o Zé é um desvairado, é um inconsequente. Um verdadeiro marionete que vai até as últimas consequências. Totalmente, assim, sem freio. Com um ataque em larga escala com drones que supostamente teve como alvo a residência oficial do Putin, na região de Novgorod, na versão de Moscou. Sobre a ligação, parece precisa, já que pouco depois, Loirão se manifestou diretamente, expressando durante uma visita do primeiro-ministro israelense, o Natinho, à Casa Branca, que estava furioso com Zé, ao saber do ataque, que não era hora de atacar a casa de Putin. Loirão enfatizou que não gostou do que ouviu naquela manhã sobre o ataque, e disse que foi bom, foi muito bom, foi realmente uma decisão sábia, ter impedido Kiev de obter mísseis Tomahawks, porque ele é um verdadeiro louco. Este não é o momento certo. Palavras do Loirão. Uma coisa é ser ofensivo, outra coisa é atacar a Casa Branca. Não se pode fazer isso. Aprendi isso com Putin. Estou muito irritado com isso. Palavras do Loirão. Loirão realmente mostrou a sua insatisfação. Fez questão de externar que estava, de fato, irado com o Zé. O Zé realmente é um pilantra.
Você está dizendo que talvez o ataque não tenha acontecido. Acho que sim. Mas Putin me disse que aconteceu. É melhor que não tenha acontecido. Precisamos de paz, acrescentou Loirão. Loirão também disse. Ele também indicou que as coisas poderiam mudar em termos de como sua administração interage com o Zé e a Uzantia após esse ato descarado. Ou seja, o Zé vai perder o pouco apoio que ele tem ainda de Washington. Com certeza será desfeito. Então, definitivamente, o Zé vai perder qualquer apoio dos Estados Unidos. E agora o Loirão tem a justificativa que não pode ser questionada nem pelos neocons, nem pelo Partido Democrata, que são apoiadores de Kiev. Então, o verdadeiro tiro no pé. O ministro das Relações Exteriores do URSS, o Sergei Lavrov, culpou a Uzantia pela tentativa de ataque com drones contra a residência oficial de Putin. Aqui, no lugar Borod, em Vodov, aqui. Na Rússia, no dia 29 de dezembro, Lavrov afirmou, ontem, a posição de negociação do URSS será revisada, levando em consideração a transição definitiva do regime de Kiev para uma política de terror de Estado. Abre aspas. Os alvos e o momento do ataque retaliatório do URSS após o atentado contra a residência oficial de Putin já foram definidos. O URSS não pretende se retirar do processo de negociação após o ataque das Forças Armadas da Uzantia contra a residência oficial do presidente do URSS. Fecha aspas. Loirão afirma que as relações dos Estados Unidos com Kiev poderá ser revistar. Agora a gente vai rever as nossas relações com Kiev. E parece que o Zé vai ser abandonado definitivamente após o recente ataque. Essa declaração pode servir como uma justificativa perfeita, meus queridos amigos, para que os Estados Unidos abandonem a Uzantia de forma definitiva. Uma decisão que se torna politicamente inquestionável, até mesmo pelos neoconservadores republicanos e pelos democratas, tradicionalmente aliados de Kiev. Sem o apoio militar e financeiro direto dos Estados Unidos, Kiev fica fadada à queda iminente pelas forças do URSS, sendo forçada a uma capitulação total, ou seja, vai ter que se render. A União Europeia, por sua vez, não tem capacidade, mesmo porque a União Europeia está falida, logística e militar ou financeira para sustentar sozinha, sem o apoio dos Estados Unidos, o esforço de guerra ucraniano em escala necessária. Ele também indicou que as coisas poderiam mudar em termos de como sua administração interage com o Zé. Pois é, um verdadeiro tiro no pé. Paralelamente, o presidente uzantiano, em seu afã, porque é isso que ele quer, sempre quis, é só perceber através das suas ações desvairadas, de escalar o conflito e arrastar a União Europeia e os Estados Unidos para um confronto direto com o URSS, que iria resultar, obviamente, na 3G, acaba cometendo o verdadeiro tiro no pé. A estratégia desesperada, em vez de garantir mais apoio, pode acelerar o esgotamento da paciência política no Ocidente, especialmente se for vista como um risco desnecessário da batalha aberta. Assim, o cenário se desenha. Uma saída estratégica dos Estados Unidos, justificada publicamente pela gravidade do ataque recente, levaria o colapso rápido da resistência uzantiana e a reconfiguração total do mapa geopolítico do leste europeu. Esse texto também é de minha autoria. Pois bem. Lembrando que o comentário, não a reportagem, a matéria que é do Sputnik do Zero Red. Deixa eu ver se é do Zero Red mesmo ou do Sputnik Internacional. É do Zero Red. Pois bem. E o JP, aqui na sua dissertação, na sua atualização no seu canal do YouTube, JP Missiles, George Pablo, casa perfeitamente com o que está acontecendo no mundo. Então, os escuros tentando sabotar o processo de paz,
tentando ainda arrastar o mundo para uma 3G. Lembrando também, eu nem trouxe essa notícia, que foi identificado mísseis balísticos intercontinentais da China. Ora vocês. Claro que essa informação não foi confirmada ainda, mas o mundo, infelizmente, ainda está no cenário bastante complicado. De instabilidade muito grande. E o JP aqui dá uma luz, uma informação, uma luz sobre estes eventos geopolíticos. E pare tudo que você está fazendo nesse momento e preste atenção, para que você realmente entenda o que está acontecendo. Então, prestem atenção. Eu peço encarecidamente. Vai valer o seu tempo. Eu prometo. A grande revelação, a transição inevitável da humanidade. JP está dizendo o seguinte: se os líderes globais não conseguirem, vamos supor, falharem miseravelmente na sua missão de consolidar a paz, fiquem tranquilos, porque quem está dirigindo esse processo de verdade são os nossos amigos extraterrestres, mais precisamente os seres interdimensionais. Muitas pessoas, de forma errada, entendiam que seres físicos é que coordenavam as ações aqui na Terra. Não. São seres interdimensionais, que são os verdadeiros mestres do universo. Os seres mais poderosos. Então, lembre-se, seres físicos, por mais tecnologia que eles têm, no caso, os pleiadianos, arcturianos, lembrando que existe arcturiano também interdimensional. Mas eu estou me referindo aqui ao povo em si, que ainda é físico. São coadjuvantes do universo. Os verdadeiros protagonistas do universo são os seres interdimensionais. São eles que dão as cartas, de verdade. Isso ocorre porque a grande maioria das pessoas não sabe nem diferenciar o que é um ser interdimensional de um ser físico. Então, é compreensível. A grande revelação, a transição inevitável da humanidade. A divulgação extraterrestre, Disclosure, conforme relatada por JP George Pabon, não é um mero evento burocrático ou político. Tem gente que acha que é um evento que depende única e exclusivamente dos políticos ou da burocracia. Não. Ou dos empresários. Não. Na verdade, meus amigos, quem está alavancando a divulgação, quem está de fato sendo o dínamo da divulgação são seres interdimensionais e os despertos. Quem está determinando o sucesso dessas operações não é o Donald Trump, não é o Putin, não é o Xi Jinping, né? Chama ele de Xi. Apelido aqui. Pois é. Vocês estão entendendo, meus amigos? Somos nós. Nós temos um papel grande a desempenhar nesta transição. Muito grande. É descrita como uma transição profunda e inevitável. Então vai acontecer de qualquer forma. Lembrando que os extraterrestres já mudaram a linha do tempo. Então o curso do tempo dos acontecimentos converge para a transição planetária, sem falar do fator exógeno. 3I Atlas, Sol, o campo magnético da Terra enfraquecido. São várias combinações diferentes. Uma tempestade perfeita de revelações que abalará os alicerces de como a humanidade opera, pensa e entende sobre sua própria existência. Então todos os pilares civilizacionais serão abalados, serão colocados em xeque. Entenda, e isso vai acontecer de qualquer maneira. Pode ser do jeito difícil ou do jeito fácil. Mas que isso irá acontecer é inevitável. Primeiro, a intervenção final, a divulgação forçada. É, forçada, não é uma questão de opção. Os extraterrestres não chegaram pro Trump e falaram: olha, Trump, você pode fazer a divulgação. Ele está sugerindo aqui para você, viu, Putin? É só uma sugestão. Não é uma sugestão, é uma obrigação. Vocês vão fazer e ponto final. De um jeito ou de outro.
Porque tem pessoas que acham o seguinte: eu quero que aconteça logo. Pode ter certeza que os extraterrestres estão com muito mais pressa que você. Muito mais pressa. E os seres interdimensionais, idem, que estão realmente orquestrando essas operações. Há um consenso entre certos grupos de seres, especificamente os nórdicos, incluindo o ser chamado Raziel, que é um ser interdimensional. Está preso ao espaço-tempo. Para esse ser, presente, passado e futuro acontece ao mesmo tempo. Então, para ele, na concepção do Raziel, a transição planetária já aconteceu. Já aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. De que a humanidade precisa acordar. Eles desejam revelação tanto quanto nós. E eu vou até mais longe que você, JP. Eles desejam muito mais do que nós. Vamos dar continuidade. Porque não é só desejar, é colocar a mão na massa. É ter pensamento coerente, é meditação, é mudança interior. É realmente fazer o devido dever de casa. E quem realmente muda o campo morfogenético e cria essa ponte, essa conexão, para que esses seres possam realmente efetivar esta limpeza, somos nós. Você é uma ponte viva. Lembre-se disso. O gatilho. Caso... Então, os extraterrestres trabalham com todas as hipóteses. Eles não trabalham com uma única hipótese. Eu vejo pessoas chegando para mim e falando assim: ah, mas os governos não vão cooperar. Você acha o quê? Que os extraterrestres estão dependendo do Trump? Olha para mim, meu querido. Queria que o Raziel estivesse aqui. Ah, quer dizer, então, que se o Loirão falhar, ou Putin falhar, ficarem presos com os egos, ou por causa de sabotagem, não quero entrar nem no mérito, porque existem vários empecilhos diferentes. Quer dizer que todo o projeto Terra será abandonado? Claro que não. É óbvio que não. O gatilho. Caso a humanidade não tome jeito, e o ser humano é falho, o ser humano sempre decepciona, infelizmente, ou se um conflito global de grandes proporções ameaçar a nossa autodestruição, como uma 3G, inclusive essa ação desvairada, inconsequente do Zé, ali enviando drones para atacar a residência pessoal do Putin, foi justamente com essa intenção. Com a intenção de eclodir a 3G. Que já imaginou se o Putin fosse cancelado? Já imaginou a resposta do urso? Porque quando você está zangado, você está com raiva, com espírito de vingança, você acaba perdendo a cabeça. E acaba realizando certas medidas extremas. Acho que vocês entenderam. Esses seres estão preparando para uma aparição em massa. Legiões de naves forçando a divulgação. Aliás, foi este o aviso que o Raziel deu aos governos. Olha, é melhor vocês serem flexíveis, é melhor vocês pararem com as guerras, entrarem num acordo, mas se vocês não quiserem também, não tem problema. Nós iremos aparecer massivamente nos céus do mundo. Massivamente nos céus do mundo inteiro. Isso. Como um enxame de naves. E nós vamos entrar em contato com a população e nós vamos mostrar a real situação. E o que os senhores vão fazer? O que os senhores vão fazer? Nada. Os senhores vão passar vergonha, vai ser vexatório. E o povo vai se revoltar contra os senhores. Porque esta é a reação natural, mediante esse quadro. Objetivo: não se trata de uma invasão, mas de uma intervenção para salvar. O propósito é impedir que nos apaguemos da existência. Sim, como havia dito, os extraterrestres simplesmente irão anular, desativar todos os brinquedinhos nucleares, trazendo paz e garantindo decisões justas. Esse contato massivo direto com a população, somado ao despertar coletivo, e os vazamentos de informação de baixo para cima. Aliás, isso já está acontecendo e tende a aumentar.
é só o começo. É só o início de um processo inevitável. Porque é o seguinte: cientistas da NASA, documentos classificados estão vazando, isso já está acontecendo, sobre energia livre, sobre antigravidade. Agora, você já imaginou, depois desse cientista da NASA, aparece um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto? É algo que o sistema não pode controlar, não pode conter. Então, uma revelação que acontece de baixo para cima simplesmente irá desmontar os governos. Os governos vão ficar com a credibilidade abaixo de zero. A reputação das grandes potências do mundo será colocada em xeque. Será uma verdadeira vergonha, será vexatório. Seria o estopim para uma revolução global, uma revolta coletiva, que as instituições atuais temem profundamente. Então é melhor os senhores resolverem as suas pendências e os senhores fazer um pronunciamento, anunciar as tecnologias e o contato com os extraterrestres. E nesse cenário, os senhores vão ser tidos como heróis. A reputação dos senhores vai ficar lá em cima. Serão realmente lembrados como pessoas corajosas para todo sempre. Serão lembrados. Terá um busto do Loirão, um busto do Putin, porque foram os líderes que propiciaram a revelação e a entrega das tecnologias, ou a vergonha eterna. Vocês que escolhem. As pessoas simplesmente vão olhar com vocês com desdém. A memória da existência de vocês será apagada da história. Vocês que sabem. A escolha é de vocês. O impacto, um novo ser humano. A revelação funcionaria como um catalisador para a mudança de paradigma total. Unidade global. As fronteiras nacionais se dissolveriam na percepção de que somos um, todos somos um, uma humanidade conectada. Sim. Depois da entrega das tecnologias e a revelação, a forma como os governos existem será totalmente reformulada. Terá minarquia. Uma minarquia global. Pequenos governos. Então as fronteiras serão totalmente desfeitas nesse cenário. Porque é um cenário de prosperidade e de um novo nível de consciência. A ciência da consciência. Parte da divulgação envolverá entender que nossos corpos funcionam como drones controlados pela consciência. Aqui o JP faz alusão direta ao campo, a teoria do campo unificado da consciência, que foi exposto pelo JJ Benítez na última live. Ou seja, a consciência humana é compartilhada, controlada pela consciência que se conecta num campo quântico multidimensional com a consciência superior, onde todas as pessoas sentem o que os outros sentem. Todos se tornam, nesse quadro, empatas intuitivos. Nesse cenário. Empatas intuitivos. Extraordinário. Então ninguém precisa falar o que o seu vizinho precisa, porque você já sabe. Ele está sofrendo, eu preciso ajudar ele. Ninguém precisa falar que a pessoa está triste, abalada, carente. Todo mundo vai saber. Nesse cenário, todo ser humano será cuidador do outro. Então você vai cuidar, um cuidando do outro. Isso é fantástico. É assim que funciona uma civilização extraterrestre. É assim que funciona uma civilização tipo 1. E a humanidade está postulando se tornar uma civilização tipo 1 da escala de Kardashev. Uma civilização nível Star Trek. Onde todos cuidam de todos. Onde o problema dos outros é o meu problema. Nesse mundo, é o mundo ideal. É um mundo onde não existe sofrimento. Onde não existe tristeza. Onde não existe pessoas isoladas, carentes, deprimidas. Depressão não existe nesse novo mundo. Porque todo mundo se importa com todo mundo.
Cenário maravilhoso. E neste mundo dispensa governos. Você já imaginou? A comunidade cuida da própria comunidade. E ninguém precisa falar o que o outro precisa, porque todo mundo já sabe. Consciência compartilhada. Experiências de tempo não linear, tudo isso já está acontecendo. JP fala de relato de pessoas vivenciando vidas inteiras em poucas horas de sono. Pessoas lembrando, se recordando de vidas passadas inteiras e até mesmo de mundos paralelos, dos seus outros eus, numa única noite de sono. Como sinais de que as dimensões e as consciências estão se fundindo em nosso reino, preparando-nos para a abertura. Adorei isso porque o JP confirma tudo aquilo que o canal Demis Viana Mundo Secreto está falando nas últimas semanas. E vindo de um militar que opera em operações especiais do Serviço Espacial Benevolente dos Chapéus Brancos, olha, eu estou realmente muito feliz. Isso mostra que o canal está no caminho certo. E se você acha que esse canal é importante, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Mas se você acha que também essa informação não interessa, não tem problema nenhum. A vida segue. A linha do tempo e o futuro próximo. Marco temporal. O ano de 2026 é citado por JP, George Pabon, como um ponto crucial para que algo grande aconteça, com uma janela de transição que pode se estender até 2029. E quando eu vi isso, eu já pensei, o pessoal fala, mas 2029, sabe o que acontece? As pessoas, infelizmente, acreditam que a mudança do mundo, imagine só, nós estamos aqui com o Lulu, né, na presidência, STF, né, Venezuela, União Europeia, com aquela bagunça toda, e de repente te acorda num dia mágico e tudo muda, aí tem Medbed, aí existe energia livre, naves antigravidade, cidades de cristal. É claro que não, isso é um processo para você implementar, instalar essas tecnologias leva anos. Então vamos supor, então JP, na verdade, aqui, ele está sendo bastante otimista. JP acredita que até 2029 tudo vai estar no seu devido lugar, tudo instalado, bonitinho. Ou seja, a estrutura, a arquitetura desse novo mundo já estaria pronta em 2029. É isso que se trata. Então é muito importante saber interpretar o que está sendo dito. É porque eu acho que tem pessoas que acreditam mesmo que tudo muda de um dia para a noite. Isso não existe. Imagine, para a gente estar nesse buraco que nós estamos aqui, levou milhares de anos. É um processo de décadas e décadas. É claro que mesmo que você tenha o contato extraterrestre, que já seria o evento, até instalar as tecnologias, instalar energia livre em todos os estados, cidades do mundo, só isso já vai levar um bom tempo. Medbed disponível para todas as nações. Claro que leva tempo. Tem uma logística, tem que ter um gerenciamento. Quantas pessoas têm que trabalhar também para que isso possa ser realmente instalado, implementado. Então tenha isso em vista. Esse seria o período para o gerenciamento e implementação de novas tecnologias, adaptação, maturidade coletiva, contato aberto e a exposição da verdadeira história da humanidade no lugar da Terra do universo. E tem outro ponto também, que é um ponto filosófico e social. A humanidade precisa de um tempo para assimilar tamanha informação. Será uma verdadeira bomba. Imagine, a verdadeira história da humanidade, extraterrestre existe. Nós fomos semeados por extraterrestres. Jesus Cristo era um ser interdimensional, assim como Buda. Isso vai abalar, inclusive, as religiões. Vão ter que redefinir os seus dogmas. Gente, isso leva tempo. Leva tempo. Até para a humanidade conseguir assimilar tamanho impacto, claro que leva tempo. Vamos dar continuidade. Prontidão. Diz que os militares, inclusive soldados de baixo escalão,
e o mundo em geral já estão prontos para que os segredos sejam revelados. Quem está dizendo isso não sou eu, tá? É o JP. Só que, porém, você não precisa acreditar no JP, não. Você não precisa acreditar em mim. Daqui a pouco, na sequência, eu vou mostrar fatos. Fatos de que isso de verdade está sucedendo. Então, isso aqui não é uma teoria, não é uma tese do Denis Viana. Não é um achismo. De fato, temos indícios sólidos que esse processo já se iniciou. Como irei demonstrar a seguir. Então, não saia daí. Não saia daí, porque o melhor está por vir literalmente. O destino. O objetivo final é alcançar um futuro estilo Star Trek. Uma sociedade com tecnologia avançada, energia livre, convivência pacífica, tanto na Terra quanto na comunidade galáctica, sim. Então, a humanidade será ali revelada. A humanidade vai ter um encontro com a comunidade galáctica. Vai ser apresentada, ele achar essa palavra, será devidamente apresentada à comunidade galáctica. E vai ser um impacto e tanto. Sem falar que nós vamos ser apresentados para a comunidade galáctica e a comunidade também da Intraterra. Vamos aprender a conviver com homens-formiga, reptilianos nativos da Terra, gigantes. Tem que aprender a conviver. Sem falar que haverá várias embaixadas na Terra, dos Pleiadianos, embaixada dos Arcturianos, embaixada do pessoal de Andrômeda, de Alfa Centauro, de várias raças diferentes. Intercâmbio intergaláctico, tudo isso. O ensino será totalmente reformulado, as escolas, onde a consciência, o estudo da consciência será a principal disciplina. Uma mudança brutal, de proporções épicas, antológica, eu diria. O chamado ao discernimento. Há um alerta crucial: não cair em narrativa de medo de invasão alienígena, porque não acabou ainda. Os escuros, o Dr. Greer fala isso há mais de 30 anos, eles vão tentar usar o seu botão, vão tentar apertar o seu botão vermelho. Quando tudo é errado, eles vão tentar apertar. Isso já está acontecendo também. Tentando demonizar os extraterrestres, que podem ser promovidos por forças obscuras. A mensagem central é de confiança. Se quando esses seres se revelarem, virão pelo lado bom e ético, com a intenção de restaurar o equilíbrio. Não para atacar a população, porque se atacar a população, a gente sabe que é dos sites negros. Como diz o Dr. Steve Greer. Em essência, apesar que se eles tentarem atacar a população, haverá uma intervenção extraterrestre, mas é exatamente isso que eles querem, né? Uma batalha interplanetária. Ninguém vai confundir, as pessoas vão ficar confusas quem é quem. Não vai saber distinguir o que é uma RV e o que é uma nave extraterrestre autêntica. A maioria faz confusão hoje em dia. A maioria dos ufólogos não sabe a diferença de uma nave extraterrestre autêntica e de uma RV, nave de reprodução alienígena. A maioria dos ufólogos sequer sabe a diferença de uma nave física de uma nave extradimensional. Não sabe o que é tecnologia transdimensional. Só sabe formar aqueles registros e catálogos, registros de OVNIs, etc., de acontecimentos, e se acham os bambambãs. É uma informação totalmente inútil. Essa aqui é a verdade. Nada prática, nada funcional. Aí você explica, mas o que tem por trás disso? Qual é a agenda dos extraterrestres? Nem eles sabem. Uma verdadeira confusão. Né? Porque não tem nada prático. É tudo teórico. Tudo um monte de teoria, um monte de dados que não serve para absolutamente nada. Essa aqui é a verdade do mundo ufológico. Para entender essa visão da divulgação, imagine que a humanidade vive há séculos em uma casa com cortinas fechadas. A revelação é o momento que essas cortinas são abertas à força, porque os moradores estão prestes a incendiar a casa. No caso, os escuros. Do lado de fora, descobre-se que sempre houve um mundo vasto, vizinhos vigilantes
e uma realidade infinitamente maior do que se podia imaginar lá dentro. A pergunta que resta não é se isso acontecerá, mas quem seremos quando a luz finalmente entrar. E a luz já está entrando. A luz já se faz visível. E eu vou provar. E não tem o disse que disse. Aqui postagem da queridíssima, aqui, Money Penny. É? Pois é. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma grande informação. A Nicola Mitchell, que aborda sobre os seres de plasma, plasmoides. Aliás, ela é especialista nesse assunto. E ela foi jornalista por 30 anos. É britânica. Tem meu respeito e a minha admiração. Olha isso aqui. Se você tem dúvida que, de fato, já existe um movimento coordenado, orquestrado para divulgar a energia livre e as tecnologias suprimidas, talvez, quem sabe, você mude de opinião depois de ver esse estudo aqui com fatos. Fatos. Não é canalização. É bom enfatizar, porque quando eu uso esse tipo de termo, tem gente que, de forma maldosa, eu diria até, o Demis não acredita em canalização. Como que eu não acredito em canalização? Se eu já falei do Chris Bradson, não sei, 300 vezes. O que o Chris Bradson faz? Ele é um canalizador. Pois é. Só que a diferença é que o Chris Bradson traz fatos. Fatos. E por isso que ele é estudado pela inteligência dos Estados Unidos, pela NASA. Porque todas as suas profecias se cumpriram. Então tem que ter senso de proporção. Chris Bradson é outro patamar. Vamos continuar. Assim como eu admiro também o Vital Frozen. Pessoa coerente, fala coisa com coisa. Tem que saber separar o joio do trigo. Porque nesse meio, infelizmente, tem muita desinformação. Tem muita, não é pouca, não. Vamos lá. A tecnologia de energia limitada que o governo escondeu, que agora está prestes a ser lançada. Imagine ter um pequeno sol em uma caixa. Uma bola de plasma ou um raio globular, como a ciência denomina, é exatamente isso. Um pequeno sol, que pode gerar energia infinita. Lembrando que o plasma, além de ser um portal para outros mundos e realidades, também pode propiciar energia infinita, ilimitada. Gerando energia limpa para sua casa ou cidades inteiras. Isso não é ficção científica. Foi patenteado em 1995, depois tornado secreto pelos governos. O que foi descoberto? Em 1995, um cientista japonês, Taki Matsumoto, lembrei do Cláudio Akira Tibana, registrou uma patente revolucionária chamada energia de pequenos sóis. Um nome bastante apropriado e pertinente, na minha modesta opinião. A tecnologia usava microesferas de carbono para criar um plasma estável em miniatura. Então imagine uma bola de plasma estável em miniatura. Uau! Uma espécie de raio em bola controlado. Por isso que o loirão, daqui a pouco a gente vai linkar os pontos, adquiriu a TAE, que desenvolve tecnologia de fusão nuclear, ou seja, plasmática. Fusão a frio. Não é coincidência. Por isso que o Nuno Loureiro foi desencarnado pelos escuros. É só linkar os pontos. Não é à toa que agora se manifestou publicamente um cientista da NASA, falando com todas as letras, essa tecnologia existe de verdade. Energia livre existe e está sendo o quê? Suprimida da população que vai revolucionar o mundo. É uma forma de erradicar a pobreza, vai ser uma revolução na economia global. O que me espanta é que ninguém está abordando isso. Ninguém. Pelo menos no Brasil. E linkando os pontos.
Porque não adianta simplesmente pegar essa matéria isoladamente. Porque essa matéria só faz sentido você ver que é algo magnífico, grandioso, quando você linka com outros pontos. Então preste atenção. Para criar um plasma estável em miniatura, uma espécie de raio em bola controlado, que produzia energia de fusão nuclear de forma segura e escalável, limpa, sem radiação, desde um eletrodoméstico até uma metrópole. Então, quem vai gerar energia na sua casa? Uma bola de plasma, um mini sol. Um sol em miniatura. Espetacular! Simplesmente espetacular! E essa patente foi exposta em 1995. Por que você nunca ouviu falar disso? A patente foi imediatamente enviada para revisão pelo Departamento de Energia e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E em seguida, classificada como segredo de Estado. E o Bill Clinton, que gerenciou esse acobertamento, pessoalmente. Na época, 1995. Documentos comprovam que a descoberta foi enviada para o presidente Bill Clinton e ao vice Al Gore, a NASA e a grandes laboratórios como Los Alamos. Desde então, qualquer cientista que tentasse pesquisar publicamente sobre o raio bola, aí você entende, fusão nuclear a frio, Nuno Loureiro, porque será que ele foi cancelado do MIT? Tô entendendo agora? É só linkar os pontos. Sofreu pressão e vigilância da inteligência naval e da Força Aérea dos Estados Unidos. A tecnologia foi suprimida antes que pudesse mudar o mundo. Só que a patente já foi exposta. E agora? O que vocês vão fazer? Tá aqui. Energia de pequenos sóis, atualização, células de combustível, de microfusão, conversão direta da matéria em eletricidade. Maravilha. Qual a prova? Temos provas. Aqui não tem o disse que disse. Prova irrefutável. Para os céticos de plantão. Por isso que é importante você pegar esse vídeo e passar para o seu amigo. Dá uma olhada nisso aqui. Tente refutar. Porque não tem como. Porque isso é só o começo. E tem muito mais. O pesquisador Bob Greiner, aqui ele, esse corajoso, divulgou o arquivo de Taki Matsumoto. E agora é público. Está rodando na internet. Agora, qualquer empresário pode reproduzir isso. Não tem como suprimir, não tem mais como controlar. Um conjunto de documentos em envelopes postais com carimbos oficiais. Vocês estão se lembrando do que eu falei, do que o JP falou? Se você, loirão, não divulgar, a divulgação pode vir de cima para baixo como de baixo para cima. E já está despontando de baixo para cima. Algo que vocês não podem controlar. E isto já está sucedendo. Não é a teoria, não é uma hipótese, não é uma tese. Já está explodindo. Que comprova a cronologia e o encaminhamento da patente de mais altas esferas de poder. É como uma caixa preta que mostra o caminho para a energia livre que foi deliberadamente escondida. Bob Greiner, você vai ser lembrado como uma pessoa realmente extraordinária. O que você fez é épico, meu querido. Épico. O que eu estranho, o que eu fiz essa postagem no Facebook, poucas pessoas deram like. Eu acho estranho. Pouquíssimas pessoas. Porque isso aqui tem o potencial de mudar o mundo para sempre. De verdade. Eu não sei o que está acontecendo. Precisa do despertar. O despertar do despertar. O cenário atual, a peça final do quebra-cabeça. Vamos juntar as peças aqui. E agora que a coisa vai ficar interessante de verdade. Prestem atenção. Como eu disse, vai valer cada segundo do seu tempo. O vazamento de Greiner não é uma revelação isolada. É algo que está sendo orquestrado pelos chapéus brancos e isto se torna explícito. É só linkar os pontos. Eu vou ligar os pontos nesse momento.
Ele se conecta diretamente à presença da empresa TAE Technologies, amplamente reconhecida como a joia da coroa pela Fox News. Não sou eu que usei esse termo, não. Fox News, a joia da coroa. Do setor de fusão avançada, originalmente fundada com o nome de Tri-Alpha Energy, estabeleceu um acordo estratégico durante a administração Loirão, através do qual recebeu financiamento prioritário e um status especial do Departamento de Energia dos Estados Unidos. E está aqui a matéria. Loirão Média e a TAE fecham um acordo bilionário para investir em energia de fusão. Uau! Uau! Eu vi uma matéria do Metrópole, eles usaram o termo energia infinita. Falei, uma matéria do Metrópole, do Brasil. O que é energia infinita? Energia ilimitada. Energia livre. Dita com todas as letras. E parece que as pessoas leem e não conseguem interpretar. Dá um apagão. Eu não sei o que está acontecendo. Está um apagão cognitivo, coletivo. Michael Salla, vamos lembrar isso aqui, porque relembrar é aprender. Relembrar é viver e aprender também. Michael Salla, 19 de dezembro. Vamos ver essa postagem do Michael Salla. Será que a organização Trump está prestes a revelar uma forma de energia de fusão a frio que desenvolveu e que transformará o mundo? Por certeza. Ashton Forbes há tempos que ele defende essa tese. Ele está postulando que a energia de plasma é a forma de propiciar energia infinita e ilimitada e mudar o mundo para sempre. Agora, se você precisa despertar do despertar para ontem, gente, só para vocês terem uma ideia, a energia de plasma é a base do funcionamento das medbeds e ninguém liga. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E a proposta do canal é dar esse start. Para você perceber um momento único que você está vivendo. Único. Porque isso nunca aconteceu antes. Não existe precedentes na história. Estamos muito perto. Ashton Forbes, que tem meu respeito, a minha admiração por sua luta, sua bravura. Loirão acaba de adquirir a joia da coroa, isso é de estremecer até os ossos. A Tri-Alpha Energy, porque isso é importante. A TAE não se contenta com fusão a quente, ela utiliza a fusão a frio. Não preciso de hélio 3 da Lua, usa um boro 11, que é comum aqui na Terra. Fusão antineutrônica significa ausência de nêutrons, ou seja, ausência de calor e radiação, sem ciclo de vapor. Eles fazem a conversão direta em eletricidade, muito mais eficiente do que outros métodos de fusão. Uau! Então quer dizer que estamos falando da mesma coisa? Pois é. Por que será que o Loirão já lançou isso? Porque ele sabe que é inevitável a revelação. O que isso significa? Então, Loirão, você tem que ser o porta-voz, você tem que se adiantar. Loirão sabe que isso vai acontecer de qualquer forma. Isso é incontrolável. O que isso significa? Significa que a mesma tecnologia de fusão nuclear, a frio e plasma, que foi desclassificada como segredo nos anos 90, não apenas é real, mas está agora em fase avançada de desenvolvimento corporativo e governamental, prestes a sair da sombra e ser revelada para o mundo. O vazamento do arquivo histórico e o suporte aberto de uma empresa líder no setor são dois lados da mesma moeda. A confirmação de que a energia de pequenos sóis está a caminho do mercado. Ou seja, medbeds à vista. Energia livre à vista. O futuro Star Trek. Cada vez mais se torna palpável. Por que isso importa hoje?
Esta é a possível explicação por trás de alguns fenômenos aeroespaciais inexplicáveis, UAPs. Sim, porque a maioria dos OVNIs, na verdade, a totalidade, quase que a totalidade dos OVNIs utiliza a tecnologia de plasma, no sistema de propulsão antigravidade de suas espaçonaves, que é um dos principais recursos da tecnologia transdimensional, que é utilizada pelos seres extraterrestres físicos. Acima de tudo, prova que temos a solução para a crise energética. Depois de décadas ocultas de evidência histórica, e o investimento atual mostram que o lançamento dessa revolução é inevitável. Aqui, meus amigos, as patentes. Todas públicas. Consideração final. A última fronteira, o domínio da fusão nuclear e do plasma, representa muito mais do que uma revolução energética. Ele é a chave mestra para desvendar os segredos mais profundos do cosmos. Também. Por quê? Energia para uma nova era. Irá proporcionar energia ilimitada, limpa e de custo praticamente zero, erradicando a escassez e redefinindo toda a nossa economia e sociedade. A porta para outras dimensões. Sim, porque o plasma é uma forma de se conectar com outros mundos, outras dimensões. Mais crucial ainda, esse conhecimento desvendará o segredo dos portais dimensionais. Sim, um mini-sol de plasma nada mais é do que um portal para outro mundo. E vai estar à nossa disposição. Os próprios seres de plasma, os plasmoides ou cosmobiontes, porque existem uma gama de seres que são feitos de plasma e são conscientes. Demonstram que o plasma é a substância fundamental que transcende densidade e dimensões. É a tecnologia que permite burlar o espaço-tempo, criando vórtices e pontes Einstein-Rosen, ou buracos de minhoca, da física pelo cosmos. Então, meus amigos, com essa tecnologia, nós poderemos nos teletransportar. Também vai modificar os transportes do mundo. Então, a gente vai poder pegar imensas cargas e transportar de um lugar para o outro instantaneamente. Viajar instantaneamente no cosmos. Não é só energia, não. Tem outras implicações. Sem falar também que é uma forma de você viajar instantaneamente para as Pleiades. Incrível! E o plasma também é uma forma de se comunicar com outros mundos. Uma forma também de comunicação quântica. Também. Você pode se comunicar com outra dimensão através do plasma. Então as implicações disso são praticamente infinitas. O propulsor do futuro. Em resumo, dominar o plasma não é apenas aprender a acender pequenos sóis. É adquirir a mesma tecnologia transdimensional utilizada por civilizações cósmicas avançadas para navegar pelas estrelas e potencialmente viajar no tempo. Sim, porque o plasma também é uma forma de viajar no tempo. Esta é a verdadeira herança que aguarda a humanidade após sua graduação na escola Terra. Falta muito pouco. Um padrão de silenciamento. Só que a luta não acabou ainda. O cancelamento de Loureiro, Nuno Loureiro, português, um verdadeiro herói que será lembrado para sempre, é visto como o mais recente em uma longa linha de incidentes semelhantes. Acredite-se que há um punho de ferro por parte do establishment sobre o que é permitido ser usado. Sim, isso acontece há mais de 80 anos, segundo o Dr. Steve Greer, onde eles estão reprimindo, suprimindo essas tecnologias, deliberadamente. O precedente do MIT. Loureiro não é o primeiro cientista de fusão do MIT a ser subitamente cancelado em casa. Em 1979, Eugênio Malov foi cancelado também, porque estava prestes a revelar a tecnologia de plasma. Pois é. Havia exposto o encobrimento de fusão a frio pelo Departamento de Energia e pelo próprio MIT. Incrível. Agora, se você tem dúvida que de fato os chapéus brancos estão empurrando e está tendo uma revelação de baixo para cima, ou seja, cientistas
estão se rebelando contra o sistema. Bom, talvez você mude de opinião depois disso. Isso aqui é simplesmente histórico. Isso aqui é emblemático. Isso aqui é de arrepiar. Presta atenção. Ele descobriu que tudo que nós ensinaram na física estava errado. E quem está falando isso não é um João ninguém. É um cientista da NASA da Ativa. Ó, tudo o que vocês aprenderam no livro escola, rasga e joga no lixo. Eu vou mostrar a verdadeira física de verdade que vai revolucionar o mundo. Ele deu uma aula num dos maiores canais do YouTube da atualidade, que é do Clayton Morris, o Reddit. Seria redigido em português. Lembrando que o Clayton Morris foi ex-âncora da Fox News. Isso é histórico. A verdade sobre energia, a revolução que mudará tudo. Eu vi isso, eu quase falei, meu pai. Eu fiquei emocionado. Eu me emocionei. Existe uma fonte de energia infinita e gratuita ao nosso redor. Quem está falando isso é um cientista. Presta atenção. Ela é chamada de energia do ponto zero. Energia livre ou energia etérica. Ver um cientista da NASA ter coragem, olha, é mais do que emocionante. Por mais de 80 anos, ele usou essas palavras, 80 anos, lembrei do Dr. Steve Wynn. Essa verdade foi escondida do público para proteger uma das maiores indústrias do mundo, a dos combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão. Por que isso foi escondido? Imagine se todos pudessem gerar energia limpa e limitada em casa, sem precisar de gasolina ou contas de luz. O mundo mudaria da noite para o dia. Sim. Fim da poluição do ar. Fim das guerras por petróleo. Sim, porque a maioria das guerras do mundo são iniciadas e motivadas por recursos energéticos. Para quem não sabe. Esse é um dos principais motivos, sem falar também de questões ideológicas. E crenças. Também. É um dos motivadores de guerra. Os principais, pelo menos. Produtos e transportes ficariam extremamente baratos. Você simplesmente ia diminuir o custo de vida drasticamente, onde todas as pessoas ficariam ricas. Rapidinho. Erradicar a pobreza da face da Terra. É isso que essa tecnologia representa. O poder econômico e político mudaria radicalmente. O novo paradigma científico, o universo magnético. A física convencional está falida. Quando eu ouvi isso de um cientista da NASA, meus amigos, eu sabia onde. Eu fiquei doido, chamei a Eliette, chamei todo mundo e falei: como que o mundo está vendo isso e não está falando nada, Eliette? Eu exclamei. A entrevista do doutor Jung Yu, da NASA. Nossa, essa indústria está falida. Os pilares da civilização já eram. É um sinal sísmico. A base da física moderna é um erro. A proposta radical é que o magnetismo é a força fundamental. É, o magnetismo. Que muitos interpretam como éter. Lembrando que o éter, até o século XIX, fazia parte da tabela periódica. Depois eles apagaram. O Nikola Tesla chamava de energia radiante. O Dr. Gray fala dos superluminais. E a física teórica também, sem falar da energia taquiônica. Ou vril, nas sociedades secretas. Chamam de vril. Elétrons, prótons e a própria matéria são manifestações de dipolos magnéticos. E ele deu uma explicação científica, dá uma aula. A energia etérica, ou energia do ponto zero, é acessível através do domínio desse campo magnético universal. Campo magnético você consegue absorver, você consegue realmente catalisar o éter. Ele deu uma aula de física. De verdade. Não essa palhaçada que tem na universidade. E o desaparecimento do avião MH370. Eu explico. Olha, esse cientista tem culhão de verdade. Hein? Há uma teoria assustadora. O avião não caiu. Ele pode ter sido interceptado por uma tecnologia militar secreta de plasma, que usa esses mesmos princípios. Lembra desse caso aqui, misterioso, do voo MH370
do Malaysia Airlines, onde vários cientistas que estavam a bordo desse avião desapareceram, e teve uma câmera, foi de satélite. Inclusive o Washington Forbes achou o militar que vazou essas imagens, aonde 3 esferas de plasma começaram a sondar o MH370, o Boeing, o avião comercial. E ele simplesmente apagou, como se fosse transportado para como se fosse um portal, que o levou para outro mundo. Muitos acreditam que foi para a base de Diego Garcia, com fontes, tá? Só que isso é um assunto para outra live. Se vocês têm interesse, eu tenho todos os detalhes sobre isso aqui. Todos. O Washington Forbes dá uma aula. Que usa esses mesmos princípios capazes de apagar objetos no nosso campo de visão. E isso mostra que alguns governos já possuem essa tecnologia, mas as mantêm em segredo para uso militar. Olha, o senhor está fora de série, hein? O senhor é incrível. O senhor... Olha, cadê ele aqui de novo? O cientista aqui da NASA, realmente espetacular. E você vê que ele falou com empolgação, ele falou com coração. O cientista falou com coração, ele bravejava o tempo todo, né? E geralmente a pessoa oriental é quietinho, né? Ele é de comedido, ele não. Falava com coração, com paixão. Fantástico. Vamos continuar. Isso mostra que alguns governos já possuem essa tecnologia. Operação e sequestro. A aeronave não caiu, foi apagada da nossa realidade imediata por um redemoinho magnético, artificial, uma distorção local do campo espaço-temporal. Aí o Clayton Morris perguntou, mas por que eles fizeram isso? Porque tinham 23 cientistas da Freescale Semiconductor a bordo. Foi por isso. Que trabalhavam em tecnologia militar sensível, que poderia revolucionar o mundo. Por isso que eles foram cancelados. Cientistas da NASA. A conclusão sombria, o Estado Profundo a um programa de acesso especial não apenas possui essa tecnologia, como utilizou em uma operação clandestina de alto risco. O MH370 é a prova viva ou desaparecida de que a física proibida é real e operacional nas sombras. A grande mudança. De um lado, cientistas honestos, denunciantes e investigadores arriscando a vida estão tentando revelar a tecnologia da energia livre. E isto não é teoria, não é retórica vazia, é fato, como demonstrei para vocês. Do outro lado, grandes corporações de petróleo, bancos e setores do governo tentam suprimir essa revelação para manter seu poder e lucro. O status quo. O sucesso dessa revelação significaria o fim do mundo como conhecemos, mas no sentido positivo. E o início de uma era de abundância, paz e avanço tecnológico. Inimaginável. A verdade está vindo à tona e nada poderá detê-la. A próxima fonte de energia da humanidade não virá do solo, mas do espaço ao nosso redor. E como eu disse para vocês, está aqui, meus amigos, a fonte. Ó, Mendeleev, o criador da tabela periódica. Ele falou do éter. Lembrando que a tabela periódica original tinha o elemento X, que era chamado de éter, ou vril, que era conhecido pelo pai da química, e foi apagado pelos escuros. Mas agora, cientistas honestos estão mostrando que essa energia existe de verdade. E arriscando as suas vidas, colocando a cara a tapa para bater. Está aqui novamente. Pintura de Mendeleev é éter. A pintura de Mendeleev foi deliberadamente falsificada após o desencarne do seu criador. Vários elementos foram apagados, incluindo o éter, a tabela periódica. O elemento do qual sugere todos os outros, todos como 4 elementos surgem desde o quinto, é o éter. Sendo o éter o elemento mais leve de todos e menos denso. Mendeleev considerava o éter um elemento onipresente, incapaz de composição química. Em seu gráfico original, ele colocou o elemento X, éter, na zona 0 do grupo 0. Pois é. Bom, meus amigos, e tem a questão das forças exógenas. Já deu mais de 1 hora e 44 minutos de live. O Sol está fazendo algo em comum e está virando para a Terra. Sim. A grande ativação já está articulada. Na verdade,
prontinha, engatilhada. Atividade vulcânica global aumentando. As mudanças geofísicas são totalmente perceptíveis, não é, Stefan Burns? Lembra que o Stefan Burns é um geofísico. O mundo está mudando, de dentro para fora e de fora para dentro. Um processo inevitável. Pois bem, gratidão. Deixa eu retornar agora à espaçonave, retornando à espaçonave. Meus amigos, obrigado por vocês, gratidão por estarem aqui, por assistir esse vídeo, gratidão. E se você achou no seu coração, no âmago do seu ser, que essa informação é importante, que é importante seu amigo, seu vizinho, né, o seu filho que mora distante, de repente saber sobre esses assuntos, você acha que isso agrega, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like, tá ok? Gratidão, gratidão e a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.